Vocês me pediram muito e hoje eu vim trazer análise psicológica sobre a personagem Yuno Gazai de Mirai Nikki, que ninguém conhece. Meu nome é Dimitra Kawashima e seja bem-vindo ao Nerd. Yuno Gazai é uma personagem central no anime Mirai Nikki, também conhecido como Diário do Futuro. Do ponto de vista psicológico, Yuno é uma jovem extremamente complexa e perturbadora. Ela é retratada como uma colegial aparentemente normal, mas sua verdadeira natureza é revelada à medida que a trama se desenrola. Yuno é conhecida por sua obsessão intensa e doentia pelo protagonista Yukiteru Amano. Sua história é marcada por um passado traumático, incluindo negligência parental e solidão. Essas experiências moldaram sua personalidade, levando-a a desenvolver uma ligação emocional e intensa com Yukiteru. O Diário de Yuno é um dos elementos chaves do enredo. Revela suas habilidades sobre-humanas de prever o futuro. Essa habilidade, no entanto, contribui para a intensidade de sua obsessão, pois ela está disposta a fazer qualquer coisa para proteger Yukiteru e garantir que eles permaneçam juntos, mesmo que isso envolva violência extrema. O comportamento de Yuno é frequentemente caracterizado por momentos de extrema doçura, seguidos por explosões de violência. Sua dualidade psicológica cria uma atmosfera de tensão, mantendo os espectadores intrigados e ao mesmo tempo inquietos. No decorrer da história, a complexidade psicológica de Yuno é explorada ainda mais, revelando camadas profundas de sua personalidade e motivando suas ações ao longo do enredo. Hoje, eu trouxe alguns conceitos chaves dentro do pensamento junguiano que pode ajudar a desbravar a cabecinha aí da senhorita Yuno. Jung propôs a existência do inconsciente coletivo, que contém elementos compartilhados pela humanidade ao longo da história. Yuno, com sua habilidade sobrenatural de prever o futuro, pode ser vista como uma representação de arquétipos relacionados à intuição e à capacidade de perceber além do imediato. Sua ligação com o diário e suas ações extremas podem ser interpretadas como expressões desse inconsciente coletivo. Yuno também apresenta uma persona inicial, de uma estudante doce e apaixonada, mas sua verdadeira natureza revela uma sombra obscura e violenta. Na psicanálise junguiana, a persona é a máscara que mostramos ao mundo, enquanto a sombra é composta pelos aspectos não reconhecidos ou reprimidos de nós mesmos. A dualidade de Yuno entre a doçura e a violência pode ser vista como uma luta entre a sua persona e sua sombra. Jung identificou diversos arquétipos femininos, como a anima, que representa o lado feminino do inconsciente masculino. E Yuno, em sua devoção extrema a Yukiteru, pode ser interpretada como uma representação intensificada da anima, personificando elementos emocionais e românticos que o próprio protagonista pode não reconhecer em si mesmo. A relação entre Yuno e Yukiteru pode ser analisada à luz dos complexos de Édipo e Electra, ou seja, meninos e meninas. Conceitos que exploram as dinâmicas emocionais entre pais e filhos. A obsessão de Yuno por Yukiteru pode refletir a dinâmica distorcida desses complexos, especialmente considerando seu passado traumático e a ausência de figuras parentais significativas. Mas a pergunta que não quer calar é a análise final que vocês querem saber. Afinal, Gazai Yuno é ou não é psicopata? E a resposta é não, gente. Gazai Yuno não é psicopata. Yuno Gazai não é psicopata. Ela é sim considerada uma serial killer pela demanda de pessoas que ela mata no anime. Mas o contexto dela, a história dela familiar, foi o que levou ela a ter traços psicóticos, porém ela não é considerada psicopata porque ela demonstra emoções, né?
Foi a falta dos pais e tudo aquilo que aconteceu no passado dela obscuro que levou ela a ser assim. Então ela não pode ser considerada uma psicopata. Teriam que ter mais contextos, uma análise mais profunda, mas o diagnóstico final é esse. A Gazayuna não é psicopata, ela é uma serial killer com traços psicóticos. Não se preocupa, tá tudo bem. A Yuno aqui vai proteger você.